Olá, amigos na fé e visitantes do canal. A paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua Mashiach, ungido Mashiach, Messias, mais conhecido como Cristo no grego, né? Porém, o título original é Mashiach, de uma forma portuguesada, Messias, que quer dizer ungido, único Messias de Israel, aquele que viveu em Nazaré, na Galiléia, e foi também para Jerusalém, Jerusalém. Bom, o tema desse vídeo é Alma ou Betulá? Betula ou Alma. São duas palavras hebraicas que constam no Tanar, na Bíblia hebraica, nas Sagradas Escrituras. Ele nasceu mesmo de uma virgem? Eu quero dizer antes que, nos últimos tempos, o judaísmo tem apregoado, ensinado, que na escritura de Isaías e Yeshayahu, capítulo 7, versículo 14, quando o profeta profetiza que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, o judaísmo quer dizer que ali não se trata realmente de uma virgem, mas de uma mulher jovem. E a palavra hebraica é alma. Neste contexto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu já até debati educadamente com um judeu ortodoxo sobre esse tema. E graças ao Eterno, louvado seja o seu nome, ele não conseguiu disputar e vencer naquele debate. Por quê? Porque a palavra alma, ela também se refere à moça, no sentido dela ser virgem, embora não utilize a palavra original virgem, que é betula ou betulá no hebraico, nesta ocasião de Isaías capítulo 7, versículo 14. Está alma. Por quê? Porque é uma jovem, está tratando de uma jovem, uma moça. E até no português, no Brasil, quando a gente trata de uma donzela ou uma moça, nós sabemos que realmente se trata de uma virgem, quando nos referimos a uma donzela ou moça, nesse sentido, sem precisar falar a palavra virgem, ou betulá, no hebraico. Mas donzela, moça, é esse o contexto de alma em Isaías capítulo 7, versículo 14. Realmente é uma virgem. Porém, o profeta trouxe ali como uma jovem. Por quê? Porque em Mateus capítulo 1, versículo 18, em hebraico Matitiahu, está escrito que Maria, ou Miriam, ela já estava desposada, prometida para José, Yahusef, no hebraico arcaico. Não é Yosef, como está no hebraico moderno. É Yahusef. Porém, José não a tinha tomado ainda. Ela estava desposada, prometida. Isso existia, era costume para o povo hebreu e judeu, quando tinha prometida para casar ou prometido para casar, eles estavam desposados, como se fossem casados, mas ainda não tinham coabitado. Estão entendendo? Isso era costume do povo hebreu. E às vezes até crianças eram prometidas a jovens rapazes, porém eles só se casavam efetivamente quando essas moças atingiam a idade para poder se casarem. Por isso, o profeta Yeshayahu, Isaías, usou a palavra alma, que quer dizer mulher jovem ou moça, no sentido de donzela, que é virgem. Por isso que ele não usou a palavra direta virgem, porque a moça ela tinha que atingir pelo menos uma idade de 14, 15 anos para poder se casar.
E isso acontecia entre o povo hebreu. Existe até uma passagem no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, e até questionam o Elohim de Israel. Alguns dizem que era um ser mau, porque não entendem quando crianças eram dedicadas a rapazes hebreus. Mas não é que eles iriam se casar com elas naquela idade como crianças. Elas atingiriam sim sua idade de moça para poderem se casar. É diferente do Islã, que tomam crianças e fazem barbaridades. Existia ordem e decência nestas coisas, conforme a própria orientação do Eterno nas Sagradas Escrituras. É um tema de um outro vídeo para falar dessa passagem, dessas moças ou crianças que foram dedicadas aos rapazes hebreus. José, o Yahusef, não é Yosef do hebraico moderno. Ele sabia que, no contexto de Isaías capítulo 7, versículo 14, era Alma no sentido de virgem. Por quê? Porque Maria, ela estava já desposada, prometida para ele. E era de costume hebreu não se casar com uma mulher que não fosse virgem, ou uma moça que não fosse virgem. E Maria, neste caso, já estava desposada para José, ou seja, já estava dedicada a ele, prometida a ele, como uma virgem para se casar. E porque ele era justo, o texto explica, ele não queria expor ela à vergonha, porque descobriu que ela estava grávida, segundo ela mesma disse para ele. Mas o anjo despertou Yahusef em sonho e explicou que era para cumprir a palavra do profeta. Então ele entendeu que era virgem, porque ele conhecia a Escritura Sagrada. E realmente ela foi uma incubadora para o Espírito Santo gerar o Filho do Altíssimo. Agora vamos ler a Escritura, nesta ocasião, de Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde está escrito. Eu vou ler aqui na Bíblia Strong, para vermos a tradução das palavras. Aqui está, portanto, o Senhor. No original é YHWH, se for transliterar, que equivale às 4 letras do nome do Eterno, Yud-He, Vav-He. Então, portanto, o Yud-He, Vav-He, que tem uma pronúncia, na descrição verão o vídeo sobre o nome do Pai, e entenderão como que é a pronúncia. Eu não vou nem falar nesse estudo, para que vejam o estudo sobre o nome do Pai. Portanto, o YHWH, Yud-He, Vav-He, mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui está na tradução em português. Na Strong, como vocês podem ver aí na tela, aqui onde está virgem tem o código H5959. Eu vou clicar nele e vamos ver o que significa H5959. No hebraico, que quer dizer Alma. Alma. Ok? Temos aqui e até uma descrição. Procedente. Virgem, mulher jovem, em idade para casamento, moça ou recém-casada. Não há ocorrência pela qual possa ser provado que esta palavra designa uma mulher que não é virgem. Temos aqui, realmente, que o dicionário Strong até foi feliz nessa descrição. Eu nem mesmo tinha consultado o dicionário para entender esta ocasião, porque é popularmente conhecido que moça ou donzela se trata realmente de uma virgem. Porém, a incredulidade do judaísmo tem afetado muitos irmãos, que outrora até acreditavam na divindade do Messias, do Salvador, e o negaram, diminuindo sua natureza, seu nascimento miraculoso. Acreditando assim que ele não teria nascido de uma virgem. Porém, isso não é verdade. É uma incredulidade por parte do judaísmo, pois esses judeus ortodoxos que interpretam assim para negar o verdadeiro Messias de Israel.
Então tenham cuidado, até com irmãos messiânicos, que dizem que acreditam em Yeshua como Salvador, que é um equivalente ao nome do Salvador no hebraico moderno. Porque eles mesmo dizendo que creem, alguns não creem no nascimento virginal do Mashiach, ou ungido do Altíssimo. Porém, como vocês podem ver, Alma está nesse sentido, como é popularmente conhecido também, até na língua portuguesa. Ok? Agora vamos a uma outra escritura. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 3. Para aqueles que acompanham a Bíblia hebraica, é Vaikra. Capítulo 21, versículo 3. Eu só vou ler esse versículo, que está no contexto da consagração dos sacerdotes. Por isso eles não podiam ter contato com outras pessoas para não se contaminarem. Na dedicação do trabalho no templo e, naquela época, no tabernáculo de Moisés. E também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ou seja, se ele tivesse uma irmã virgem, ele não poderia se chegar a ela, se ela fosse muito próxima dele, para não se contaminar, pois ele estava em consagração para o serviço do tabernáculo. E aqui temos, como vocês vão ver aí na tela, que o código aqui na palavra virgem, H1330, na Strong, está como Betulá. Estão vendo aqui? Betulá, que realmente é virgem. Por isso existe essa divergência entre Betulá e Alma, porque não está escrito Betulá lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Os judeus que negam o Salvador querem ensinar para o povo que o nascimento virginal é uma fraude, é um conto de fadas, é invenção de Roma, da Igreja Católica e do paganismo, quando não é verdade isso, pois Alma também tem o sentido de virgem. Como Betulá também, naqueles tempos, também às vezes era usado para moças. Ou seja, tanto Alma como Betulá, ou Betula, dependendo da pronúncia, eram usadas para se tratar de moças ou virgens também. Porém, algumas diretamente como virgem e outras como donzela ou moças. Estão entendendo? Então realmente é uma incredulidade por parte do judaísmo. Isso está afetando muitos que outrora acreditavam no nascimento virginal do Mashiach. E estão apostatando da fé, embora esteja escrito que muitos apostatarão da fé, não é verdade? Agora, para comprovar que Alma, essa palavra do hebraico, também é usada para virgem, vamos ver na própria escritura. No livro de Cantares, capítulo 6, versículo 8, ou Cântico dos Cânticos, dependendo da versão da sua Bíblia, pode estar Cântico dos Cânticos ou Cantares. No capítulo 6, do versículo 8, está escrito: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens, sem número. Aqui, na posição da palavra virgens, no plural, temos H5959. E quando vamos ver, pela própria concordância da Strong, se refere a Alma. Estão entendendo? Que se refere a virgem, mulher jovem, moça ou recém-casada, ou em idade para casamento. Quando é recém-casada, está naquele sentido também de desposada. Não quer dizer que ainda coabitaram. Era o caso de Maria e José. Então temos na própria escritura que Alma, em Cantares 6, 8, o Cântico dos Cânticos, virgem também está como Alma. Então, por que fazem esse sensacionalismo? Porque em Isaías 7,14 está Alma e não Betulá. Queriam que estivesse Betulá, mas Alma, em Cantares, o Cântico dos Cânticos, está como virgens. Ou virgem, em 6,8. E agora em Isaías 7,14, não está Betulá, está Alma e não pode ser virgem? Estão entendendo o equívoco e engano que a incredulidade faz?
e muitos estão apostatando, porque eles conhecem o hebraico moderno, que também possui corrupções, e não é conforme o hebraico arcaico antigo, ou a língua sagrada, de fato, sem corrupção de palavras. Então, eu espero ter ajudado a tirar essa dúvida dos irmãos. Em breve farei um vídeo sobre a divindade do Messias, tema muito discutido atualmente, sobre a divindade do Salvador, porque ele foi homem, né? E devido a isto, duvidam da sua essência. Eu vou concluir aqui para não prolongar o vídeo e até o próximo estudo. Shalom Aleichem.